Olá, igreja, graça e paz. Nesse mês, nossa igreja comemora 19 anos de vida. E é um tempo então da gente celebrar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa história. Por isso, no Alcance Online, nós iniciamos então uma série de mensagens que vai trazer esse tema da celebração, da gratidão. Mas antes da gente passar para o momento da palavra, eu quero te dar a oportunidade de você ofertar nessa igreja. Ela que está, como eu disse, comemorando esses 19 anos de vida. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele vai convidar a igreja a ofertar com generosidade e alegria. Então, quando nós falamos de celebrar e oferta, a palavra de Deus enfatiza que isso deve ser feito em alegria e gratidão, com o coração grato pelo que Deus tem feito. Você vai ver então na nossa tela todos os nossos dados para que você possa ofertar. Vamos fazer uma oração entregando esse momento a Jesus? Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de viver como igreja nesses 19 anos. Agradecemos pela oportunidade que temos de ofertar em sua casa, de dizimar em sua casa, em sua igreja e fazer parte dessa história, Senhor. Sim, o Senhor usa pessoas, usa vidas, mas também usa os nossos recursos, Pai, para que a história dessa igreja e das demais igrejas aconteça, Senhor. O Senhor conta com seus filhos e com seus recursos. E nós temos a oportunidade de ser participantes desse momento, Pai, através das nossas ofertas. Por isso nós queremos consagrá-las a Ti, Senhor, e Te entregar para que possamos, Pai, viver como igreja mais de 19 anos, Pai, com graça, favor e recurso do céu. Nós Te agradecemos, Pai, por esse momento. Amém. Quero ainda te convidar a você participar das nossas redes sociais. Curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que Jesus vai falar ao seu e ao meu coração. É isso, até uma próxima. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma edição do nosso Alcance Online. Nós estamos celebrando 19 anos de Alcance Pinhais, então estamos trazendo aí uma série de mensagens sobre celebração, sobre gratidão, sobre novidade de vida. E a mensagem que eu gostaria de compartilhar nessa noite com vocês fala exatamente sobre isso. O tema da minha mensagem é coisas novas todos os dias. Eu creio que o Senhor tem nos chamado como igreja, como família, como pessoas, como indivíduos a viver coisas novas neles. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo no livro de Isaías. Vamos ler o capítulo 43 a partir do versículo 18. Isaías 43, versículo 18 diz assim: Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Querido, sabe que a realidade de Isaías nesse texto é que o profeta está falando sobre uma bênção que estava para vir sobre o povo de Israel. Isaías estava comunicando a um povo que vivia debaixo de escravidão. Eles estavam em exílio e eles estavam no exílio babilônico. E esse mesmo povo de Israel que nesse momento estava debaixo desse lugar de escravidão, ele já havia experimentado uma libertação. Você conhece a história, centenas de anos antes, o povo de Israel estava debaixo da escravidão do Egito. De maneira milagrosa, Deus levantou Moisés para libertar esse povo para a terra prometida. Anos depois, esse mesmo povo volta a um lugar de escravidão ou de exílio, agora diante da Babilônia. O que a gente percebe aqui? Que Isaías ele está profetizando ao povo de Israel que estava debaixo do exílio babilônico. Esse mesmo povo de Israel
já havia experimentado de uma libertação milagrosa da parte de Deus centenas de anos antes, quando eles eram escravos no Egito. Deus levantou Moisés para que esse povo fosse liberto, então herdar a terra prometida. O que aconteceu é que centenas de anos depois, esse mesmo povo voltou a um lugar de escravidão, agora dominados pela Babilônia. O que a gente percebe aqui, queridos? Que Isaías ele está profetizando uma bênção que viria ao povo de Israel, que estava debaixo de um jugo de escravidão na Babilônia. Centenas de anos antes, o povo de Israel já havia experimentado de uma libertação milagrosa, né? Eles eram escravos no Egito. Deus levanta Moisés para que fosse o libertador de Israel de maneira milagrosa, né? Então Israel é liberta do Egito, herda a terra prometida, mas novamente eles caem num jugo de escravidão. E essa liberdade de Israel do Egito era o maior orgulho desse povo, né? Era a maior lembrança que eles tinham, era exatamente dessa liberdade, mas que agora, nesse momento que Isaías está profetizando para esse povo, não fazia nenhuma diferença, porque novamente eles estavam subjugados por um outro povo, por uma outra cultura. Eles não experimentavam aquilo que eles acreditavam, né? O orgulho da liberdade era só uma lembrança, era só um saudosismo. E, queridos, a realidade de muitos de nós, a semelhança do povo de Israel, é que nós também estamos subjugados, estamos presos a uma cultura deste século, a uma cultura de ansiedade, a uma cultura de rótulos, a uma cultura de rejeições, a uma cultura de indecisões. Muitos de nós estamos presos. E sabe que essa realidade de Isaías, uma realidade profética para os dias de Isaías, a libertação de Israel, é uma realidade profética para os nossos dias. Algo da parte do Senhor, algo novo da parte do Senhor, algo fresco da parte de Deus está para acontecer na minha e na sua vida. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. E existe, queridos, eu creio, uma realidade profética de novidade de vida para mim e para você, para a nossa geração. O Senhor está chamando a mim, o Senhor está chamando a você para viver coisas novas. E à luz dessa passagem eu gostaria de falar como, né, nós podemos viver essas coisas novas. Em primeiro lugar, nós podemos viver coisas novas todos os dias quando nós deixamos o saudosismo para trás. O texto nos diz, né? Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. O saudosismo é você lembrar das coisas passadas, né? Você lembrar muitas vezes com orgulho de um tempo que passou. E o que a gente percebe aqui, queridos? O povo de Israel, ele estava sendo motivado pelo cativeiro. O povo não tinha nenhuma perspectiva de futuro. Eles viviam nas glórias e nos erros do passado. Olha que interessante quando a gente analisa o texto por esse significado, por esse entendimento. O êxodo, como eu falei, que foi liderado por Moisés, foi glorioso, né? Isso era latente para eles, porque era algo ensinado de pai para filho, né? A Bíblia nos mostra que a celebração da Páscoa, né, que foi realizada logo depois da libertação do Egito, a Bíblia deixa muito clara que Deus ordenou ao povo que lembrasse disso sempre, que passasse de pai para filho, que nunca se esquecesse desses dias gloriosos. Então, era um orgulho que o povo de Israel carregava, esse êxodo do Egito. Mas agora o resultado deles era um resultado de cativeiro. Esse resultado ele foi motivado porque o povo desobedeceu a Deus novamente. A gente sabe que o cativeiro da Babilônia veio sobre o povo por uma consequência de pecados constantes, né? Então o que o povo vivia? O povo vivia um misto de sentimentos. Eles viviam uma realidade triste por conta do pecado, mas havia uma lembrança de uma realidade gloriosa por conta da libertação do Egito. Era um misto de sentimentos. E esses mistos de sentimentos, essas duas realidades que faziam parte do passado de Israel,
ditava o presente e ditava o futuro deles. Eles estavam presos no passado, a uma perspectiva do passado. E eu percebo que o passado ele nos prende de duas formas. Dois extremos que chegam nas nossas vidas, que esse texto nos ajuda a entender. O passado ele nos prende pelo erro, em primeiro lugar. Como que ele nos prende pelo erro? Escolhas erradas, escolhas que não foram feitas, circunstâncias ruins, ciclos que foram mal finalizados ou ciclos que não foram acabados ou ciclos inacabados, né? A procrastinação, a imaturidade são erros que vão construindo a nossa vida. Quando a gente vai construindo a nossa vida em cima desses erros, em cima desses comportamentos. E nessa ideia, né, nesse conceito de ideia, a gente corre o risco de ficar preso às nossas emoções. Presos a emoções geradas por esses equívocos. E esses equívocos vão começar a ditar as nossas escolhas. Eles vão começar a ditar o nosso comportamento. Nós vamos começar a viver com medo. Nós vamos começar a viver com cautela, porque uma vez que eu errei nessa situação, quando vem uma situação parecida para eu viver, para eu decidir, para eu encarar, eu vou olhar para a minha circunstância atual, que é uma circunstância de erro, e eu vou agir com cautela daqui para frente. Então nós estamos presos no medo, nós estamos presos no passado, nós não conseguimos confrontar os nossos problemas, nós não conseguimos avançar, né, em coisas novas, porque nós estamos presos num círculo vicioso, a gente perde oportunidades, nós deixamos de experimentar novos desafios, porque nós temos medo de repetir os mesmos erros. Nós estamos presos no passado por conta dos erros que nós cometemos. Agora, uma outra forma de nós estarmos presos no passado é justamente o contrário do erro. Nós estamos presos no passado por conta do sucesso. Irônico isso, né? Mas perceba que o povo de Israel estava preso a uma glória do passado, e isso acontece muitas vezes conosco. Nós deixamos de experimentar coisas novas em Deus porque nós estamos presos num lugar onde nós fomos bem-sucedidos, nós estamos presos num lugar onde nós fomos bem resolvidos, uma bênção que a gente recebeu, lugares que nós alcançamos, talvez título, talvez um cargo no seu emprego, talvez um ministério, talvez uma habilidade que você tenha desenvolvido, um dom natural que você tem, né? Isso gera em nós, queridos, um falso comodismo. E a gente deixa de experimentar coisas novas em Deus. Nós deixamos de crescer, deixamos de avançar, justamente também porque estamos presos a um aparente sucesso. Percebe que nós estamos presos em extremos? Erros ou acertos, eles nos prendem. Eles nos mantêm no passado. E a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, nos diz assim, Paulo nos dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Quando Paulo nos diz, nesse versículo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não está falando de coisas ruins necessariamente, ele está falando de coisas boas. Ele está falando de habilidades que ele também desenvolveu, mas que não cabiam naquilo que Deus tinha para ele. Eu quero dizer para você que o erro que você cometeu ou o acerto que você teve na sua vida, eles não cabem mais para o novo que Deus tem para você, para o novo que Deus tem para nós. E para seguir em frente é necessário deixar o passado para trás. E isso significa não ser influenciado por esse passado. Sabe, uma das belezas da graça de Deus, que particularmente eu tenho experimentado muito nos últimos anos da minha vida, é viver como alguém perdoado. Viver como alguém perdoado. Sabe, isso tem um impacto muito profundo nas nossas vidas, porque alguém perdoado não fica refém das coisas que aconteceram no passado. Você pode ter errado, você pode ter
tomado decisões ruins, você pode ter escolhido lugares ruins para viver, mas a partir de Jesus Cristo, todas as coisas são novas na nossa vida. A palavra nos diz que tudo se fez novo a partir de Jesus Cristo. E nós experimentamos redenção, nós experimentamos perdão, e nós experimentamos uma possibilidade de viver um futuro novo a partir de Cristo Jesus. Isso significa que você, em Cristo Jesus, é perdoado. O seu passado não tem poder sobre o seu presente e, consequentemente, não tem poder sobre o seu futuro. O que define as nossas vidas, o que define as nossas ações não é um antigo comportamento, mas é a novidade de vida que Jesus propõe. Então, em primeiro lugar, nós precisamos deixar o saudosismo para trás. E nós precisamos valorizar o presente. Em segundo lugar, se em primeiro lugar nós precisamos deixar o saudosismo para trás, agora nós precisamos, em segundo lugar, valorizar o presente. O texto nos diz: será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo. E aí entra a pergunta: o que a gente precisa fazer hoje? Como agir no nosso presente? E esse, com certeza, é um desafio de todos nós. Saber o que a gente precisa fazer hoje é um desafio de todos nós. E saber o que a gente precisa fazer, naturalmente, está ligado a ter controle. Controle das nossas atitudes, controle das nossas emoções, controle do que nós vamos fazer, do que nós vamos realizar, para onde nós vamos, com quem vamos falar, como nós vamos nos relacionar, né? Isso está ligado ao controle, mas a ironia é que nós não temos o controle de nada. Nós não temos o controle de nada. Deus é soberano sobre todas as coisas. E o grande desafio está em entender isso, entender e descansar nesse lugar. No lugar de que nós não temos o controle e de que esse controle é de Deus. Esse controle pertence à soberania de Deus. E sabe, queridos, entender o presente é descansar na soberania de Deus. Entender o presente de maneira adequada é descansar na soberania e no controle de Deus. É entender que tudo que nós precisamos, Deus proverá. Tudo aquilo que eu e você precisamos, Deus vai nos dar, desde que o reino dele esteja em primeiro lugar, desde que a gente esteja descansando no controle dele, na soberania dele. E é exatamente isso que a profecia de Isaías destaca. Olha o que Isaías diz, ele nos diz assim, ó: eu e você nós podemos dizer, olha, eu não sei para onde ir, pastor. Eu não sei, é impossível para mim seguir esse caminho, eu não tenho condições para seguir esse caminho que Deus está me propondo. E Deus diz para você o seguinte: eu vou criar esse caminho, eu vou abrir os seus olhos para ele, eu vou te dar condições de segui-lo. É isso que ele diz: eu vou pôr um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. É Deus que vai nos dar as condições de fazer aquilo que a gente não consegue, de seguir para o lugar que a gente não consegue. E a gente também pode dizer assim: mas eu estou muito cansado, eu não tenho mais forças, eu estou decepcionado comigo, eu estou decepcionado com outras pessoas, eu simplesmente estou esgotado, eu não consigo ir. E olha o que Deus nos diz: eu vou abrir um rio para te dar alívio e eu vou saciar a sua sede. É isso que a profecia nos diz. Então não existem desculpas, não existem impossibilidades para que a gente não viva aquilo que Deus tem para nós, porque além de prometer esse lugar, é Deus que vai nos dar condições que a gente viva nesse lugar. Então descansar no controle de Deus é estar de acordo com a sua vontade, é estar de acordo com as suas prioridades, entendendo que coisas ruins e coisas boas fazem parte de um todo muito maior do que nós mesmos. Coisas ruins, coisas boas, elas acontecem todos os dias, mas isso faz parte de um plano muito maior de Deus para todos nós, né? Nós precisamos descansar no controle e na soberania de Deus. Mas para que isso se torne uma evidência nas nossas vidas,
nós também precisamos entender, em terceiro lugar, nós precisamos saber que o futuro sempre é alguém. Então nós falamos em primeiro lugar que nós temos que deixar o saudosismo, o passado para trás. Em segundo lugar, nós precisamos abraçar o presente. E em terceiro lugar, falando do futuro, nós precisamos saber que o futuro sempre é alguém. Sempre é alguém. A palavra nos diz, este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. A profecia de Isaías nos diz isso, né? E sabe, a gente só pode seguir o nosso rumo, seja ele qual for, se soubermos para onde nós estamos indo. Nós só podemos seguir, né, esse rumo, esse caminho, se a gente tiver um destino, se a gente tiver um fim muito bem definido. O que fazemos não tem sentido, né? O que fazemos não vai ter sentido sem esse fim. E a motivação, por mais que ela exista, por mais que a gente tenha motivação, ela é ineficaz se a gente não souber para onde a gente está indo. E aí eu pergunto para você, qual é o seu ideal de futuro perfeito? É ter muito dinheiro? É ter sucesso? Quem sabe é ter uma casa na praia? Quem sabe é ter uma casa no campo? Quem sabe é ter uma aposentadoria gorda? Quem sabe é você ter muita saúde, é ser bem-sucedido nos seus relacionamentos, é ser bem-sucedido na sua carreira. Qual é o seu ideal de futuro? E por mais lícito e desejosos que esses planos possam ser, nós devemos nos preparar, né, para o futuro, mas por mais que tudo isso seja lícito, se isso é o fim na sua vida, se dinheiro, se saúde, se sucesso, se bons relacionamentos são um fim na sua vida, tudo isso ainda é correr atrás do vento. Tudo isso ainda é correr atrás de coisas vãs, porque todas essas coisas vão ficar. Nós não vamos levar essas coisas conosco no nosso caixão. Todos nós voltaremos nus, né? Todos nós viraremos pó um dia. Todas as coisas que nós construímos para essa terra, nessa terra vão ficar. Nós não vamos levar para a eternidade. E Isaías nos mostra aqui o fim, ou o destino perfeito. O futuro ideal é glorificar aquele que nos libertou. Eu e você fomos criados para esse fim, para glorificarmos aquele que nos criou e nos libertou. Por isso que o nosso futuro sempre é alguém. O texto está falando de algo que o povo de Israel não experimentou, né? Isaías está profetizando de algo que esse povo não experimentou, mas aí Isaías está falando de algo que eu e você, que nós podemos experimentar todos os dias. As coisas novas de Deus estão em Jesus. E o nosso futuro vai ser perfeito se Jesus for o nosso motivo e se Jesus for o nosso fundamento. Se ele estiver em primeiro lugar, se Jesus for o nosso começo, o início e o fim das coisas que nós decidimos fazer. Se Jesus Cristo for o primeiro no nosso futuro, então nós vamos experimentar dessa novidade de vida que ele nos propõe todos os dias. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, nos diz o seguinte, nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Em novidade de vida. Sabe, talvez uma das grandes dificuldades de todos nós seja olhar para si mesmo e não encontrar forças, não encontrar motivação, não encontrar maturidade suficientes para encontrar um lugar de equilíbrio, suficiente para encontrar um lugar de realização. Mas eu quero dizer para você que em Jesus, na sua presença, na sua soberania, na suficiência dele, nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos. Em Jesus Cristo, as nossas vidas se renovam todos os dias e nós podemos viver coisas novas todos os dias. Quero deixar essa palavra ao seu coração, quero orar por você, para que você tenha não apenas discernimento, mas o desejo para viver coisas novas. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque no Senhor nós temos as possibilidades renovadas todos os dias. A sua misericórdia, a sua graça se renova sobre as nossas vidas todos os dias. E isso quer dizer que nós podemos viver novidade de vida no Senhor todos os dias. Eu oro para que, juntamente com os meus irmãos,
nós possamos deixar o passado para trás, nós possamos abraçar o presente e entender que o futuro sempre é alguém, sempre é o Senhor. E a nossa motivação, o nosso poder de realização vai estar nesse lugar, no Senhor. Eu oro por cura, eu oro por libertação, eu oro para que o Senhor renove as nossas forças, abra os olhos do nosso entendimento, dos nossos corações, para que possamos olhar para Ti, Jesus, e perceber e ter a certeza de que no Senhor todas as coisas são novas, todos os dias. Eu oro para que isso seja uma verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida. Se essa palavra fez sentido para você, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com alguém para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E até uma próxima. Deus abençoe, gente.